O tempo de fala dos participantes serão rigorosamente controlados. Fica aqui o meu agradecimento, em nome da comissão organizadora, aos participantes, aos ouvintes e também à nossa mediadora, que também participa da nossa comissão. E vou fazer agora uma brevíssima introdução da nossa querida professora Junko Ota. Obrigada. Junko Ota possui graduação em Letras, Japonês e Português pela Universidade de São Paulo, em 1983, mestrado em Letras Japonês pela Osaka University, em 87, e doutorado em Linguística pela Universidade de São Paulo, em 96. É professora doutora MS3 do Departamento de Letras Orientais da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. É pesquisadora do Centro de Estudos Japoneses da USP, foi diretora do mesmo centro entre 2003 e 2009. E é membro do Conselho Editorial do periódico Estudos Japoneses. Foi coordenadora do programa de mestrado em Língua, Literatura e Cultura Japonesa de 2011 a 2013 e é vice-coordenadora do curso de japonês ministrado no Centro de Línguas da mesma faculdade de 2011 a 2013 e é coordenadora desde 2013. Foi vice-diretora do Centro de Estudos Japoneses da mesma faculdade de agosto de 2017 a fevereiro de 2018. Desde outubro de 2019, é vice-diretora do Centro Interdepartamental de Línguas desde julho de 2017. Tem experiência na área de língua japonesa, com ênfase na teoria e análise linguística, e tem artigos sobre a língua japonesa publicados em periódicos e livros. Atua também na área de tradução de japonês-português e tem artigos e livros traduzidos e publicados. Em 2014, foi indicado ao Prêmio Jabuti na categoria Tradução com O Livro do Travesseiro, de Sei Shonagon, pela Câmara Brasileira do Livro. Daqui muito em breve eu vou lançar para vocês aqui no nosso chat o link para um dos seus trabalhos, A Língua Falada nas Comunidades Rurais Nipo-Brasileiras do Estado de São Paulo, Considerações sobre o Koronyago, de 2009. Por favor, professora Junko, a palavra está com você. Obrigada, Lucas, pela apresentação generosa. Então, eu vou presidir a mesa, nesse caso, a mesa 7, né, que vai trabalhar, digamos, com o tema língua, especificamente linguística de língua japonesa, a primeira pessoa, e as duas últimas apresentações seriam sobre a tradução, os estudos da tradução no Japão. Então, sem mais delongas, acho que eu vou pedir para o Rafael apresentar seu trabalho. Ele é mestrando do nosso programa da Universidade de São Paulo. O tema da fala dele será Dante no Jodoshi e a frase nominal da língua japonesa. Por favor, Rafael. Boa tarde, gente. Deixa eu compartilhar. Me avisem se tiver algum problema, mas está todo mundo vendo. Boa tarde, pessoal. Então, meu nome é Rafael, né? Eu sou mestrando aqui do programa da USP de Língua, Literatura e Cultura Japonesa. Eu sou orientado pela professora Elisa, eu sou bolsista FAPESP. A minha pesquisa, então, é na área da gramática, da linguística da língua japonesa. A minha pesquisa que eu venho trazer esse é o trabalho que está bem desenvolvido no mestrado, com o título Dante no Jodoshi, a frase nominal da língua japonesa. Esse título acho que é um pouco difícil de entender para quem não é da área, principalmente. Eu vou explicando aos poucos aqui. O que é o objeto de estudo dessa minha pesquisa são esses elementos da língua japonesa, da, desu, dearu, e tradicionalmente no estudo no Japão são chamados de Dante no Jodoshi, entre outras nomenclaturas. Essa é a mais difundida, porque é usada no ensino escolar do Japão. E em trabalhos em língua portuguesa é comum que seja traduzido como auxiliar verbal de asserção, entre outras traduções. Esses elementos da, desu, dearu, Dante no Jodoshi, eles são usados na língua japonesa
construções que eu estou chamando de frase nominal. O que é frase nominal? Se a gente pensar na língua portuguesa, frase como eu sou estudante, ou frases que em geral tem um verbo ser ou verbo estar, eles seriam essas frases nominais, porque verbo ser, verbo estar, eles não são considerados como verbos transitivos nem transitivos. Se vocês lembrarem de ter estudado a gramática do português no ensino médio, o verbo ser e verbo estar, eles são considerados verbos de ligação. O que significa isso? Algumas teorias de que verbos como ser, estar, das línguas indo-europeias, do inglês, francês, português, seriam verbos que não têm significado. Eles teriam apenas função gramatical de estabelecer identidade entre o que vem antes e o que vem depois. Então, na frase aqui, o verbo ser, essa frase de exemplo, ele não está exprimindo um significado, ele está só agindo sintaticamente, gramaticamente, para fazer a identidade entre eu e estudante. Tanto que em muitas línguas não indo-europeias é muito comum que não tenham um verbo como ser, um verbo... Eu sei que o tupi antigo que era falado no Brasil, que eu estudei, eu sei que é um exemplo de língua que não possuía um verbo como ser. Frases como essa eram feitas sem verbo, tal como nesse exemplo da língua japonesa. Então eu trouxe uns exemplos retirados de obras literárias, né? Porque eu não quis ficar inventando frases para uma língua que eu não sou fluente. Então aqui é mais confiável pegar frases que existem. Então, por exemplo, essa frase, watashi no tanjoubi, significa hoje é meu aniversário, ele não tem nenhum tipo de elemento que corresponda a um verbo ser. Kyo significa hoje, watashi no tanjoubi significa meu aniversário. E quem conhece um pouco a língua japonesa deve saber que o a é um elemento que está marcando o tópico da sentença. Então, não tem algo aqui que seja um verbo ser. Então, não é necessário ter um elemento na língua japonesa para formar essa frase nominal. Por outro lado, é muito comum que a ocorrência desses elementos, como da, desse, deara, nas frases nominais, como nesse exemplo, bukwachou da. Então, ainda que não seja necessário a existência de um elemento para formar essa frase nominal, é muito grande a ocorrência desses elementos Dante no Jodoshi, né? Então, o grande objetivo da minha pesquisa é buscar explicar o que esses elementos exprimem especificamente, cada um deles, assim como também explicar qual a diferença de uma frase como essa, que não tem um Dante no Jodoshi, para uma frase que contém esse elemento. Eu parto meio que do ponto de partida de que no Japão existe tradicionalmente existe uma grande tradição de estudos da língua nacional, que desenvolveu uma grande gama de teorias. Até trago aqui uns nomes preeminentes da linguística japonesa, Yoshi Yamada e Motoko Tokiedo. E enquanto que a linguística ocidental, também é bastante apresentada por Saussure e Chomsky, ela é principalmente focada no paradigma indo-europeu de língua, né? Que é uma linguística tradicionalmente desenvolvida na França e nos Estados Unidos. E eu acho que um problema que ocorre muito quando linguistas ocidentais, principalmente em trabalhos em língua inglesa, quando vão estudar a língua japonesa, é muito comum que meio que não dá muita atenção para toda essa tradição já desenvolvida no Japão. Um ponto-chave que eu levo em consideração na minha pesquisa é essa afirmação do professor Francisco Eduardo Vieira, que ele se baseia também num outro pesquisador, que é José Borges Neto. José Borges Neto vai dizer que a linguística, tradicionalmente, a linguística ocidental, né, ela se foca não num objeto que ele chamaria de objeto observacional, ou seja, ela não estuda a língua em si, ele estudaria o que ele chama de um objeto teórico, ou seja, uma quantidade de teorias já estabelecidas que elas são tomadas meio que como universais e como verdades únicas. Então, o Francisco Eduardo Vieira vai dizer,
A linguística ocidental naturaliza os objetos teóricos da gramática tradicional e os protocolariza, confundindo-os com a própria realidade. Essa é a parte que é importante. Por mais críticos que sejam do paradigma tradicional, os linguistas modernos não negam que, em uma língua, haja verbos, afixos, sujeitos, gêneros, entre outras categorias, assumidas tacitamente, acabam por naturalizar a tradição gramatical, colocando-as num estatuto ateórico. Então, a minha opinião é que muitos linguistas ocidentais, ao estudar línguas não indo-europeias, eu posso falar pelo japonês, eu não posso falar muito pelas outras línguas, mas pela minha experiência no japonês, o que acontece muito é tomar essas classificações tradicionais da gramática ocidental e tentar aplicar meio que à força, pegar a língua japonesa e tentar trazer ela para os moldes das classificações ocidentais. Então, isso é uma coisa que eu tenho tentado trazer como visão crítica das análises que eu tenho feito. Mas então, um ponto importante da minha pesquisa é que eu busco estudar tanto as teorias ocidentais quanto as teorias japonesas e tentar fazer confrontamentos, conciliações, comparações. Então, um ponto interessante da língua japonesa é que ele vai ter elementos gramaticais que a gente não pode associar com elementos que existem nas línguas ocidentais. Então, eu não vou aprofundar muito, mas quem conhece um pouco da gramática sabe que tem os joshi, que a gente chama de partícula, né? E tem muitas funções diferentes e que não é fácil de associar com elementos que existem nas línguas ocidentais. Mas o mais importante aqui no caso desse trabalho é esse que chamamos de jodoshi, que os japoneses chamam de jodoshi, que são isso porque o grande objeto de pesquisa aqui é o Dante no Jodoshi, é um elemento que faz parte desse grupo. E são elementos como nai, ta ou desu, o próprio desu, que é um Dante no Jodoshi, que geralmente são traduzidos como auxiliares verbais nos trabalhos em língua portuguesa feitos no Brasil, e seriam então formas flexionáveis que não podem ser utilizadas sozinhas. Eles, geralmente são ligadas a uma raiz verbal, ou uma raiz de doshi ou de keiyoshi, né, são verbos e adjetivos. E eu não vou também aprofundar muito, mas eu acho que os jodoshi, por exemplo, principalmente em trabalhos feitos em inglês, pesquisa em inglês, eles costumam descartar a existência dessa classe que os japoneses conhecem como jodoshi e vão tratar como formas flexionáveis. Mas eu acho que os jodoshi eles são muito mais autônomos, não exatamente, eles são mais dinâmicos e eles têm uma certa autonomia maior do que as formas flexionais, os sufixos flexionais do português, por exemplo, que são muito estáticos. Mas enfim, eu não vou aprofundar muito, mas então eu acho que é importante considerar as teorias que os japoneses já desenvolveram a respeito desses elementos. Eu acho que alguém me avisou 5 minutos, né? Isso. Então, o que eu vou estudar aqui são esses elementos que os japoneses costumam considerar como sendo um tipo de jodoshi, e buscar explicar como eles funcionam, cada um deles, e também explicar qual a diferença, né, entre uma frase sem Dante no jodoshi e uma frase com Dante no jodoshi. E um trabalho importante que eu venho estudando na minha pesquisa é o dessa professora Tomiko Narahara, que apesar dela ter um nome japonês, ela é professora da Universidade da Califórnia, aposentada já. Ela fez esse trabalho bem importante, chamou de Japanese Copula, Formas e Funções, que ela vai estudar esses elementos que eu chamo de Dante no jodoshi, só que ela não usa o nome Dante no jodoshi, ela vai chamar de cópula. Então, o trabalho dela é totalmente baseado no paradigma linguístico ocidental, né? Então, ela usa bastante das técnicas comuns do estruturalismo, de dividir as estruturas em morfemas e tentar identificar qual traço gramatical cada morfema expressa.
E ela vai remeter, então, a Dante no Jodoshi ao conceito de cópula, que vem da lógica de Aristóteles, passando pela lógica latina, mas que na linguística, geralmente, tem algumas visões meio diferentes, mas a visão que a Narahara vem tomar é que a cópula seria um elemento que ele vai expressar traços gramaticais que os substantivos não podem expressar por suas próprias ficções. Por exemplo, se eu for falar eu sou estudante, eu posso, não, se eu quisesse falar eu era estudante, o substantivo ele não pode expressar tempo passado. O verbo poderia, o substantivo não. Então, se eu quero falar uma frase com substantivo no passado, em vez de eu dizer eu sou estudante, em vez de dizer eu era estudante, eu preciso flexionar o verbo e não o substantivo. Então, é por isso que o verbo surgiria, para atribuir esses traços que o substantivo não consegue atribuir. Então, é desse ponto que a Narahara vai analisar esses elementos da Tennoji-Jodoshi. Ela vai dizer que são as cópulas da língua japonesa. E ela tem umas visões interessantes. Então, ela vai classificar como sendo cópulas na língua japonesa esse elemento zo, que é uma visão bem particular dela, porque na língua clássica, no japonês clássico, porque é muito... eu não encontrei nenhuma teoria japonesa que considere o zo como Dante no Jodoshi. Esse zo é geralmente considerado shu joshi, que é as partículas que vão no fim das frases. Mas, de qualquer modo, a parte mais legal, assim, mais interessante da teoria da Narahara, ela vai dizer que o elemento da, ele é um traço, ele exprime um traço gramatical de afirmação. Então, por exemplo, se eu tenho essa frase, que o Tashi no Tanjobi, ele é uma frase afirmativa. Eu não preciso do da para exprimir uma afirmação. Mesmo que não tenha da, é uma afirmação. Mas uma frase começa Bokachojin da, esse da, ele reforça a afirmação. É como que uma super afirmação. Entende? E qual seria o sentido de utilizá-los? Uma forma como que reforçar meio que um jeito mais forte de falar. Tanto que o da fica mais utilizado na fala masculina do que na feminina, porque é permitido, né, na sociedade que os homens sejam mais descomportados, poderíamos dizer assim. Então, você usar o da é uma forma um pouco invasiva, como que você está super afirmando o que você está dizendo, você está super reforçando aquilo que você está dizendo. E chega no questionamento de seria o da, o Tanto-no-Jodoshi, expressões de modalidade, né? Mas eu realmente não vou ter tempo de discutir isso. Só queria falar rapidamente sobre as visões japonesas, que é a parte que eu estou estudando agora, né? Então, eu não vou ter tempo de falar muita coisa, também porque eu estou desenvolvendo isso, mas a parte interessante é que não tem uma hegemonia do Dante no Jodoshi, não tem uma unanimidade, né? Cada gramático vai classificar de forma diferente. Aqui eu tinha uma frase para comparar com as teorias do Narahara, mas o tempo já foi, né? Então é só isso. Aqui minhas bibliografias. Só a última coisa, eu só queria dizer que gostaria que talvez minha pesquisa influenciasse outras pessoas a estudar a língua japonesa, porque é uma coisa que está muito em falta, muitas poucas pessoas, e eu acho que é bastante necessário interromper o compartilhamento. Ok, muito obrigada. Obrigado. Rafael, seu trabalho é muito importante, porque trabalha com a questão, na verdade, não só terminológica, que a terminologia também é importante, né, mas tem a ver um pouco, talvez, com a concepção de cada gramático, desses grandes gramáticos que redigiram, né, compilaram a grande gramática da língua japonesa, né? Cada um tentou fazer um recorte de uma forma, e talvez por isso tem uma terminologia diferente também, né? Mas no seu caso, eu acho que você está ampliando já a visão, né, para quem vive o mundo de hoje, que já temos esse conhecimento da língua japonesa do ponto de vista de quem analisa, né, a língua do ponto de vista da linguística, que é uma visão muito mais
assim, nova, digamos, comparado a esses teóricos de Kokugogaku, né? Mas eu acho que como tem a questão do tempo sempre é presente aqui, eu vou passar as palavras para outra pessoa, para a próxima comunicadora, um momentinho só. A próxima pessoa é Natália da Silveira Martins, mestranda da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O tema de trabalho dela é Os Estudos de Tradução no Japão Moderno, a tradução na história, literatura e sociedade japonesa a partir do período Meiji. Então, passo as palavras para a Natália, por favor. Prazer em conhecê-la. Ah, não, eu já vi você. Nos conhecemos recentemente. Prazer em revê-la, então. Prazer é meu. Boa tarde, então. Eu vou só compartilhar aqui a minha tela. Só um minuto. Estão vendo? Se alguém puder só me dizer. Ah, tá. Obrigada. Então, vou começar. Eu sou a Natália, como a Junko Sensei já me apresentou. Eu vou, então, hoje falar um pouco do meu projeto de dissertação. Eu estou finalizando o primeiro ano do mestrado aqui na URGS. Eu sou orientada pela professora Karina Lucena, que não é da área do japonês, mas é minha orientadora desde a graduação, em virtude da questão dos estudos de tradução. E sou co-orientada pelo professor Andrei Cunha, que muitos aqui devem conhecer, que é, sim, do japonês, tradutor e professor aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E eu pensei em como apresentar o meu projeto hoje, porque além dele ser muito grande, de eu saber desde o início que é algo que eu vou ter que recortar e pensar muito o que eu vou fazer pela questão do tamanho de um mestrado, de uma dissertação, eu acho importante de eu contar o que me fez ir para essa parte, né? Em geral, aqui na URGS nós temos, então, o bacharelado apenas, como um colega anteriormente até que apresentou o trabalho sobre as universidades dizia na tabela, nós só temos bacharelado e o nosso bacharelado ele é com ênfase em tradução especificamente. Então, em virtude disso, muitos dos trabalhos feitos aqui pelos alunos, na graduação, principalmente, como nós não temos a pós-graduação aqui, ela é em literatura e linguística, cada um com suas linhas de pesquisa, cada uma, mas nenhuma delas sendo específica no japonês, muitas vezes o pessoal ou comenta alguma obra traduzida, comenta questões tradutórias de uma obra de um autor específico, ou traduz alguma coisa, né, e faz o seu TCC assim. Quando eu tive que começar a pensar nisso, eu tinha um certo receio de que eu teria capacidade de traduzir, aquela coisa mística da tradução, meu Deus, por mais que a gente eu tenha tido disciplina de tradução, mas sempre ficava com aquela pulguinha atrás da orelha, tipo, será que eu vou conseguir? E, ao mesmo tempo, quando eu tive cadeiras teóricas de tradução, eu, além de gostar muito da parte teórica, eu notei uma falta gritante de qualquer material que fosse não ocidental, não europeu, estadunidense. Poucas coisas, inclusive de brasileiros, mas havia algumas, mas nada assim visando o Japão e pensando no idioma japonês. E assim, eu acabei entrando no grupo de pesquisa da minha orientadora e desde 2018 a gente discute isso sobre a questão, no nosso grupo de pesquisa se chama literatura traduzida, história da literatura. Então, todos os integrantes, né, de cada um de suas respectivas línguas, pensa os casos de literaturas dos países específicos que estudam, em geral, de nações mais periféricas. E isso me ajudou muito a pensar o Japão e a ver que muitas vezes tem conexões que a gente pode fazer com o Brasil que, em geral, elas são esquecidas. Então, no meu trabalho de conclusão de curso, que foi publicado, então, como livro ano passado, na semana antes de começar a pandemia, então foi a última vez que eu vi muita gente, eu tratei sobre... fiz realmente um panorama, né? A gente sabe que o tamanho de um TCC ele é muito curto,
Mas, como o meu projeto agora de dissertação, ele deriva disso, eu achei importante trazer aqui, em que eu, então, pego, né, eu vou até o período Meiji, muito salteado, né, muito picando, assim, exemplos, porque o tempo era curto, mas tentando mostrar, então, que a tradução estava presente na língua e na literatura japonesa de formas diversas, desde o princípio da escrita, né? Eu vou desde o século V, quando o Japão começa a usar os caracteres chineses, até então, antes da reabertura, né, do Ocidente, ao Ocidente, né, em 1868. E eu começo, e eu percebi, é algo que me pontuaram na época que eu apresentei, que eu parti olhando muito pela questão de uma literatura periférica, olhando o Brasil também, olhando de onde estou, de onde estudo também, né? A gente também estuda literatura brasileira, e por causa das minhas discussões com a minha orientadora e com minhas colegas, eu sempre tento fazer esse balanço de mostrar mostrar o Brasil também, trazer o Brasil para a conversa, para tirar um pouco aquela visão orientalista de que o Japão é super diferente, não dá para entender, só quem estuda muito vai saber, vai entender e vai ter interesse naquilo. E então eu comecei a pensar que eu queria seguir já no mestrado, eu já tinha essa ideia, e a grosso modo, super a grosso modo, como eu queria seguir na área de estudo de tradução, e na parte de estudo de tradução mais historiográfica, assim, né? Eu não analiso nenhuma obra específica, nenhum tipo de escrita específica, eu só tento fazer um recorte mais da história e da questão cultural que que determinados movimentos históricos trouxeram para a cultura e para a literatura. Eu tinha duas alternativas que me pareciam ser, assim, que iam me mover para seguir na pesquisa, que seria ou eu continuar, então, e explorar mais, já que o TCC ele é muito curto, explorar essa questão do Japão pré-moderno, trazer novos exemplos, procurar novas fontes, né? Ou eu, então, ir para o período de modernização e passar, porque agora a gente tem, então, sim, estudos de tradução muito fortes no Japão desde a década de 70. Eu acabei optando pela segunda, não que eu não tenha vontade de ainda, né, estudar sobre a primeira parte, mas eu acabei optando pelo meu contato maior, eu acho, que com literatura e com meu interesse pela história do período moderno japonês, até o pré-guerra. Então, ainda falando um pouco sobre isso, foi por causa desse contato com literatura japonesa moderna que eu comecei a perceber, então, muito isso. A gente pode perceber mesmo lendo esses escritores em tradução. Vários deles, inclusive, temos tradução para português. Então, se nós lemos Natsume Soseki, o Morioka, o Akutagawa, o Tanizaki, vários deles, como eles são desse período, início do século XX, não tem como a gente não notar alguma coisa que veio por causa da questão tradutória. Por que eu digo isso? Porque não só pela coisa de, alguns deles eram tradutores, o Morioka traduziu, a Akutagawa também, o Soseki e o Akutagawa estudaram inglês, o Morioka morou também, né, na Alemanha, então eles tinham esses contatos com várias línguas, mas é a questão de que com a reabertura, então, do Japão ao Ocidente, vem uma enxurrada enorme de cultura, de literatura, de política, que faz com que uma onda tradutória seja muito necessária e ocorra de formas, assim, como dá, assim, porque não tinham, super tradutores, estudiosos, tinha algumas mais pessoas que sabiam o holandês, foi o idioma que permaneceu como mais com contato durante o período de fechamento do país, mas a tradução ela começou a acontecer meio assim a revelia, então, em consequência disso, vão passando as décadas do início do período Meiji, e vai tendo, então, muitas pessoas e muitos escritores, como o caso desse, que vão estudar literaturas estrangeiras, vão ir para países estrangeiros, vão traduzir, vão ler, vão consumir literatura, tanto traduzida quanto literatura no original. Então, isso se reflete na escrita deles. Eu acho que esse é um ponto muito importante.
e que me interessa muito. Eu gosto muito de ver isso quando eu leio essas obras. Às vezes, inclusive, o Sosek, ele é muito irônico, então, às vezes, até de forma irônica, ele traz isso nas obras dele. E ainda, então, essa seria, digamos, a parte da literatura. Eu queria comentar que o nome da linha de pesquisa que eu participo no mestrado aqui se chama Literatura, Sociedade e História da Literatura. Então, esse seria o meu gancho com a literatura, o pensar, então, que esses escritores, eles... E outros, né? Eu estou fazendo um recorte. Foram quem foram, e a tradução tem um peso nisso, né? Por mais que seja não aquela coisa, a tradução do tipo, vamos pegar uma obra e traduzir, assim, a tradução como uma coisa mais macro, nada jacobiniana. E, em segundo, então, seria, eu acho, essa questão de discussões sobre modernidades periféricas. Como eu disse no meu grupo de pesquisa, eu acho que todas as integrantes, que são, em grande maioria, mulheres, nós estudamos literaturas periféricas, seja literatura argentina, literatura martinicana, de língua francesa, literatura sul-africana, de língua inglesa. Então, esse contato com literaturas nada centrais sempre me fez pensar que, nós temos coisas em comum, que o Japão, apesar de, como soft power, ter muita... e ser uma potência econômica e tal, em questão global de literatura, assim, falando, ainda um nicho, é uma coisa vista como exótica, não é o que a gente mais vê. Então, eu gosto mais, eu gosto mais de ver pelo esse viés de que é um país, sim, que era muito periférico no século XIX, se abriu, teve uma enxurrada de coisas diferentes. Tá bom, obrigada, Thiago. Uma enxurrada de coisas novas acontecendo, coisas diferentes, né? E uma dessas, assim, que eu acho muito interessante é esse livro que eu coloquei aqui no slide, que é do Yanabo Akira, que é um teórico da tradução japonês, em que ele estrutura esse livro trazendo alguns termos que começaram a ser cunhados a partir da modernização. E todos eles ali, se alguém sabe um pouquinho, já sabe algum japonês, vai saber, mesmo que talvez não saiba ler os kanji ainda, são palavras muito corriqueiras que a gente vê. Por exemplo, o shakai, que é sociedade. Quando eu conheci esse livro e eu fui ler, ele traz, assim, um recorte mais, assim, uma coisa meio dicionário, ele explica como é que começaram a usar, porque daí aparecia society em algum livro, e daí como é que a gente vai traduzir isso para japonês, porque não tinha esse conceito. Então, ele traz esse movimento de como que isso passou, como que essa palavra se consagrou, e essa concepção se construiu no Japão, a partir da modernidade. E é uma palavra que, sei lá, se tu começa a aprender japonês, no primeiro mês tu vai ver ela nas aulas, sabe? A gente nunca questiona. Nossa, shakai, então, é uma palavra que não existe desde o século X, por exemplo. E com esse uso, essa concepção que a gente conhece hoje, que é super comum. Os outros exemplos são Kodin, que é indivíduo, Kenri, que são direitos, e Dio, que é liberdade. Então, são todos muito termos, são alguns, ele traz 10, são 10 capítulos esse livro. Esses são os que eu acho, assim, que mais me gritam, assim, da questão de, tipo, nossa, eles representam muito, realmente, o que mudou, o que começou o que passou, as discussões que passaram a existir, e muitas vezes por questões tradutórias, tanto que o nome desse livro seria algo como as condições que levaram à construção de uma linguagem tradutória, de uma língua tradutória. Então, ele parte da tradução para falar desses termos que são muito fortes socialmente e politicamente na formação da modernidade japonesa. E, então, pensando isso, tenho outros livros também, outros teóricos em mente, mas como eu estou terminando o primeiro ano, eu quis trazer hoje aqui só, assim, algumas das ideias, algumas das coisas que eu venho pensando nos últimos anos e que me fazem querer explorar e trazer isso para português, porque a gente, como eu comentei, a gente, quando estuda tradução, não tem teóricos e não tem nada da história da tradução ou do exemplos de tradução japonesa, muito picotadinho ali no Moretti, algumas coisas no Itanori Vezoura, alguns, assim, teóricos ocidentais, mas é sempre muito lateral, então eu acho muito importante, e meio óbvio falar isso, mas eu acho muito interessante, então eu espero que eu tenha conseguido me fazer entender. E eu acho que era isso. Aqui estão algumas das referências.
E qualquer pergunta, fico à disposição. Obrigada. Muito obrigada, Natália. É um trabalho muito instigante, né? Porque essa parte, bom, primeiro que o período Meiji é realmente, quer dizer, às vezes ficou imaginando como seria viver naquele período, né? Porque deve ser um período assim com tantas coisas acontecendo, uma turbilhão de novas ideias e muitas coisas entrando. E eu acho que a parte da tradução exerceu um papel muito importante para a modernização do Japão, porque o quão rápido o país consegue apoderar dessas ideias novas e poder transmitir para os seus leitores, eu acho que foi um passo assim que eu acho que foi uma revolução no sentido assim, digamos, metafórico, né? Mas eu acho que foi uma revolução, sabe? Na vida cultural, linguística, social, não só em vários setores, mas eu acho que a língua exerceu um papel muito importante nesse período, e eu acho que é um trabalho que vai ser muito importante aí para você desenvolver. Tá? Muito obrigada, Sensei. Então, vamos pedir para a última pessoa, mas não menos importante, vamos pedir para Daiane Álvares Hernandes, mestranda do nosso programa da USP. O título do trabalho dela é Análise Léxico-Gramatical da Tradução Japonesa Don Kyobo Kentan, tradução da obra Dom Quixote de La Mancha por Matsui Shoyo, e a língua japonesa no período Meiji. E imagino que vai fazer digamos, estabelecer um diálogo com o trabalho da Natália, né? Olá, boa tarde a todos. Pois é, sim, é sobre a língua do período Meiji. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, tá bom, obrigada. Então, como a professora Junko Oto, muito obrigada, me apresentou, meu nome é Daine, eu sou cubana, estou acabando aqui o mestrado na USP. Deixa eu compartilhar a apresentação. Uhum. E queria também agradecer aos organizadores do programa, né, deste evento, e também a minha orientadora. Elas estão vendo? Estão enxergando? Sim. Vou só um minutinho aqui a câmera, tá? Então, deixa eu ver. Aí tá melhor? Melhorou? Ainda está carregando. Agora sim. Agora sim. Tá. Então, como a professora apresentou, o título dessa pesquisa é Análise Léxico-Gramatical de Don Kyobo Kentan, a tradução da obra Don Quixote de la Mancha por Matsui Shoyo e a língua japonesa do período Meiji. Essa é uma pesquisa de natureza linguística e vamos estudar especificamente a língua japonesa num período que foi muito convulso para a sociedade japonesa e que todos conhecemos, né? O período Meiji. O período Meiji, ele durou 45 anos, né? Foi um período de abertura comercial depois de 200 anos de isolação imposta pelo shogunato. Foi um período de modernização acelerada da sociedade, de fortalecimento militar, econômico e político da nação. O Japão seguiu uma estratégia muito inteligente, né? Eles foram absorvendo os melhores exemplos do Ocidente em matéria de economia, sistema judicial, política, etc. Esses exemplos foram importados por diferentes maneiras, diferentes canais, através da contratação de professores estrangeiros ou através do envio de estudantes a universidades do exterior. Outra fonte de informação, como a Natália falou, foi a tradição cuja prática extensiva ganhou ao Japão o qualificativo de ser uma cultura de tradução. Essa foi uma época, né, de tradução massiva de todo tipo, de todo livro ocidental que entrava no Japão, com muitos conceitos novos que não tinham equivalente na língua japonesa, pelo que foi preciso criar muitos neologismos e transformar a língua japonesa. Essa influência de uma língua para outra, né, é conhecida em japonês como Honnyaku-chō.
que em português viria sendo tradutez, ou seja, aquela influência da forma da língua de origem que vai se refletir numa outra língua de alguma forma desviante. Dentro dos estudos de tradução, esse fenômeno tem uma conotação negativa, né? Pois implica uma falha dentro do processo tradutório, é uma influência de uma língua de uma língua, né, que afeta a naturalidade e a fluidez da língua de chegada na tradução. Mas o que acontece é que em japonês, esse honyakuchou, essa influência, não é considerado negativo, pois essa pouca naturalidade é usada pelos tradutores intencionalmente e por várias razões. Por exemplo, Nohara considera que o uso do honyakuchou vai refletir com maior clareza a lógica, as emoções e os pensamentos do autor do que seria com uma tradução mais natural. Além disso, essa marca do original na tradução vai permitir aos leitores sentir que estão lendo uma obra em outra língua. Segundo Wakabayashi, por exemplo, uma linguagem fluida na tradução vai denunciar a intervenção do tradutor, pelo que é desaconselhável o uso de uma linguagem mais natural e fluida. Ou seja, que é tudo o contrário das teorias ocidentais que buscam uma tradução fluida, natural, onde não seja possível perceber que se trata de uma tradução, né? No entanto, o honyakuchou, que não vai entorpecer o desenvolvimento da língua. Pelo contrário, ela vai ajudar a enriquecê-la e revitalizá-la. Essa linguagem vai surgir dentro do âmbito das traduções, mas foi se estendendo e penetrando a língua nativa, influenciando o estilo literário de autores nascidos em décadas posteriores que foram incorporando essa linguagem e que é quase imperceptível nos dias de hoje. Então, essa prática, o honyakuchou, né, é quase tão antiga quanto a introdução dos caracteres chineses e na prática do Kanbun Kundoku, que é era uma técnica usada pelos japoneses para decodificar os textos chineses com uma certa quantidade de regras que permitia aos eruditos acessar o significado dos textos chineses. Através deste método, foram introduzidas muitas expressões, estruturas gramaticais da língua chinesa, que deram início ao surgimento do Kanbun Kundoku Tai, que seria o estilo Kanbun Kundoku. Este estilo tem características muito particulares, que são expressões próprias do Kanbun Kundoku, o uso abundante de ideogramas e menos conjugações de verbos auxiliares, entre outras. Segundo os estudos de vários pesquisadores deste assunto, no início do período Meiji, esse estilo predominava na linguagem escrita original e também na linguagem das traduções. Por exemplo, nas traduções de não-ficção de pensadores da época como Masanao Nakamura e Rinshō Mitsukuri. Então, provavelmente a razão pela qual esse estilo predominava era justamente suas características, ou seja, o amplo uso de ideogramas que ajudava na expressão de novos conceitos, que era precisamente o objetivo principal das traduções das primeiras décadas do período. Absorver informação e, portanto, a forma dessas traduções não era considerada um elemento importante. Então, foi nas primeiras décadas, mas já entrado o período, foram mudando os interesses dos tradutores e também as exigências do público leitor, em favor de traduções mais acuradas e com maior qualidade. Vai se dar também um novo enfoque de tradução protagonizado pelas traduções de Morita Shiken, quem considerava conveniente traduzir os textos literalmente para entender a maneira em que os ocidentais se expressavam em sua língua. Então, neste ponto, vamos ver uma paulatina decadência do estilo Kanbun Kundoku Tai, que foi substituído pelo Obunmyaku, que significa literalmente um texto com influência das línguas ocidentais. Dentro das características desse estilo, podemos citar o uso de sinais de pontuação, que no japonês moderno são consideradas algo natural, mas não eram usadas no japonês clássico. Alguns sinais, como a vírgula, o ponto final, o sinal de exclamação ou interrogação, os parênteses, foram introduzidos pela primeira vez por escritores como Tsuboshi Shoyo e Yamada Bimion, que tentaram fazer o japonês mais fácil de ler sob influência dessas línguas ocidentais. Outra característica deste estilo é o uso de pronomes pessoais da terceira pessoa, como kare, kanojo, e também o uso de pronomes relativos, entre outras características. Então, para mostrar
essa influência das línguas ocidentais e a convergência de estilos, né, na língua escrita de Meiji, nós temos selecionado uma tradução que impactou de várias maneiras o mundo da tradução japonesa, né, de literatura estrangeira. Trata-se de uma das primeiras traduções do Quixote, né, uma obra de relevância mundial e um dos principais representantes da literatura espanhola, que é minha língua nativa. Aqui nós selecionamos, dentro dessas traduções, é uma adaptação publicada em 1893, por um dos 10 tradutores com mais longa carreira dentro da tradução literária do período Meiji, o dramaturgo e tradutor Matsui Shoi. Não tem sido muito estudado, mas ele foi muito importante. Ele esteve sob a tutela de um dos mais aclamados críticos do seu tempo, que foi Tsuboshi Shoyo, e que descreveu Matsui como se fosse uma espécie de gênio rápido como lápis, experto em adaptações. Então, essa versão do Quixote foi feita a partir de uma versão em inglês. Todas as traduções do Quixote publicadas até 1948 foram feitas a partir de uma terceira língua, até esse ano em que foi publicada a primeira versão diretamente do espanhol. Don Quixote Kentan, que estamos vendo o título da tradução em português, seria Relato do estranho comportamento de um venerável e pouco inteligente ancião. É uma adaptação que podemos perceber já pelo título, né? E é na verdade, um resumo do primeiro tomo dos 2 que compõem a obra de Cervantes. Essa versão chegou a ser conhecida até no estrangeiro, mesmo que em círculos restringidos. Essa tradução inclui uma biografia de Cervantes, que foi a primeira a ser publicada no período Meiji, e tem também notas explicativas sobre a origem e significado de palavras como Bukyoshi, Bukyoshi Shugyosha, cavaleiro errante, Roginante, o cavalo do Quixote, e Hari Buraza Fudo, bem, Holy Brotherhood em inglês, né? O tradutor, neste caso, ele afirmou que ele não estava contente com o resultado final de seu trabalho, pois, por decisões editoriais, ele teve que omitir partes do original e sacrificar a fidelidade da tradução. Essa atitude ajudou a elevar o status do Quixote no Japão. Segundo Kuramoto, essa versão do Matsui foi uma importante conquista histórica e pode ser qualificada como ponto de partida das traduções do Quixote no Japão. Então, entrando um pouquinho... tá bom, obrigada. Então, entrando um pouquinho no texto da tradução, podemos apreciar algumas características principais de uma tradução com influência do texto de origem. Por exemplo, aqui estamos vendo uma página do livro e tem um parágrafo excessivamente longo, né? É uma página inteira para um parágrafo só. E também os diálogos estão incluídos, o que está com uma linha vermelha embaixo, né? É um diálogo que está incluído dentro do parágrafo, que é uma tendência que deriva da adesão aos parâmetros do texto original. Eu queria também atirar a atenção sobre o fato de que o texto está acompanhado de furigana, né? Aqueles kanas que acompanham o kanji para indicar a sua pronunciação. Isso indica a preocupação do leitor com a adequada compreensão do texto pelo público leitor. Eles entenderam bem o que estavam lendo e indicar a leitura desses novos kanjis, né? Então, no que concerne aos estilos que estão presentes nessa adaptação, descobrimos que, de fato, há uma influência das línguas ocidentais e, portanto, o estilo bunmyaku está presente nela. Em primeiro lugar, surpreende, por exemplo, aqui estamos vendo uma gráfica com os sinais de pontuação usados no texto. Como já vimos, como mencionamos, né, alguns escritores tradutores já haviam usado os sinais de pontuação tirados de textos ocidentais para orientar e organizar melhor a leitura. No entanto, uma análise realizada por Mino Saito, né, a outra tradução que foi publicada um ano depois de nosso material, de Don Quixote Kentan, demonstrou que naquele momento, né, ainda não estavam estandarizados os sinais de pontuação e era muito difícil decidir onde colocá-los. Porém, Matsui usou uma ampla variedade de sinais e mostrando uma extraordinária capacidade para absorver, né, a capacidade dele de absorver novos elementos. Por outro lado, aqui vemos outra característica do estilo bunmyaku, né, essa influência do inglês, que é a repetição do pronome pessoal kare, que está encerrado em um quadrado vermelho, né? O pronome kare, no japonês clássico, não existia. Bom, ele existia, mas não com o significado de ele, de terceira pessoa do singular.
e sim com o significado do pronome demonstrativo isso. Então, sob a influência das línguas ocidentais, ele adquiriu esse novo significado. Então, com respeito ao estilo Kambun Kundoku, que tínhamos falado, que também estava nessa época era usado, foram identificadas algumas de suas características, como a forte presença de ideogramas. Por exemplo, os nomes das personagens e os lugares foram transcrevidos usando ideogramas chineses. Don Quixote, por exemplo, Don Quixote, é traduzido como Don Quixote no Ramanka, aqui com kanji, né? Tudo. Dulcinea no Toboso, Dulcinea del Toboso. E também Sancho Panza, como Sanko Hanza. Muito uso de ideograma. Além disso, foram detectadas algumas palavras típicas desse estilo, como iwaku, aqui está um quadrado amarelo, né? Iwaku, que corresponde à expressão alguém disse, ou gotoshi, que é correspondente à expressão como se fosse. E isso denota a influência do estilo Kambun Kundoku. Aqui está um outro também, Gotoku Iwaku. Gotoku Iwaku. A análise desses resultados, né, indica que, nesse ponto do período Meiji, havia uma confluência de estilos e qual deles predomina sobre outro, uma questão que iremos resolver assim que aprofundarmos no texto e nas características de ambos estilos. Com a certeza de que existe muito ainda a ser descoberto sobre a língua do período Meiji e, sobretudo, a linguagem das traduções. Então, muito obrigada. Obrigada, Daine. Deixa eu ver, voltando aqui. Será que dá para tirar o PowerPoint? Se tiver alguma pergunta, fico à disposição. Muito obrigada, Daine. Também é um trabalho muito importante. Trabalhar com uma obra, não é? Como o Don Quixote. Eu até queria saber como é que você chegou a essa obra. Porque, não é? Tá certo que Don Quixote, tudo bem, da língua que você conhece, mas, assim, você encontrou por acaso, topou com esse livro? Aí fiquei na dúvida, assim, é uma curiosidade, mas... Foi simplesmente se pensando num projeto para apresentar no programa. Aí eu pensei uma coisa que relacionasse, porque, como sou estrangeira, quizá uma obra que relacionasse o espanhol com o japonês. E aí surgiu essa questão. Foi assim, muito por acaso. Por acaso. E aí eu descobri que o japonês, o Quixote foi traduzido a partir do período Meiji, bom, que demorou 200 anos para ser traduzido pela primeira vez no Japão, porque ele foi escrito em 605, 600 e 1600 e tanto, e começou a ser traduzido em 1893 no Japão. Então, foi 200 anos, sim, também esteve sob a instalação, né? Mas demorou bastante fazer uma tradução do Quixote. E aí, achei interessante isso, além do que a língua do período Meiji suscita muita questão ainda, né? É importante. Porque não é muito fácil, né, trabalhar com a língua, com estilo. Eu não conheço tanto esse Kambun Kunduktai, mas a minha dúvida que me ocorreu, porque você acho que escreveu no resumo, que acho que era você, a tradução de obras de literatura permitiu ao Japão criar uma língua nacional que unificasse a nação. Aí você pode explicar um pouco melhor esse trecho? Aí é porque tudo isso, quando os japoneses começaram a perceberam que eles precisavam de uma língua que chegasse, a qual todo mundo tivesse acesso, né? Porque você sabe que tinha muito dialeto. Quando aquela abertura tinha muito dialeto, muitas línguas, dialetos diferentes. Então, os japoneses queriam unificar essa linguagem. E a língua das traduções, ela foi influenciando tanto a língua escrita e a língua falada, que a tradução permitiu a criação dessa língua. Toda essa linguagem que foi entrando através das traduções foi também incorporada na língua do Japão e então, unificar a nação sob essa mesma influência. Quando você falou dessa da unificar, eu lembrei do
do Genbun Ichitai, que é um movimento, né? Por acaso, nenhuma de vocês falou sobre isso, né? Eu ia cobrar de vocês. Eu mencionei na dissertação, assim, mas como não tem tanto tempo assim para aprofundar nos detalhes, né? Mas acho que sim, eu menciono isso também na dissertação. Certo. A Natália tem alguma coisa a dizer sobre Genbun Ichitai? Eu também comecei a pensar, Sensei, que tinha que ter falado, mas é sempre assim, né? A gente fica mais sem falar do que o que consegue de fato falar nas apresentações. Não tem como, né? Aqui o tempo é curto e, enfim, você tem que se delimitar, né? Mas eu fiquei pensando, assim, com relação ao Genbun Ichitai. Foi um movimento, sim, dos intelectuais, escritores, jornalistas, que tentaram criar uma forma que tentasse chegar, digamos, essa forma falada com a língua escrita muito diferente, né? Chegar a uma certa forma, um consenso. Mas será que não houve movimento contra também? Eu fiquei pensando, né? Houve um grande movimento em prol disso, mas vocês que estão estudando sobre a língua do período Meiji, eu queria perguntar sobre isso, é a minha curiosidade. Na verdade, eu sei que teve, sim. Teve, assim, algum movimento contra... Sim. Bom, na verdade, eu sei que eu li. Eu sei que eu li sobre isso. Sim, teve uma reação contra as reformas. Sim, mas, na verdade, essa parte da história não conheço muito bem. Eu não lembro exatamente sobre o Genbun Ichi, mas eu me lembro que como, então, tem a criação do Ministério da Educação no início do período Meiji, em determinado momento eles querem fazer a lista, então, dos kanjis de uso cotidiano, né, que nós temos até hoje, e que nessa época teve movimentos muito bizarros, assim, teve gente querendo que começasse a usar soromaji em japonês, ou que diminuísse para no máximo 1.000 kanji. Eu acho que no início eram uns 3.000, né? Hoje nós temos 2.100 e pouquinho. Também tinha brigas por causa da questão da romanização, né? Porque acho que foi quando tem a romanização do Hepburn, e daí acho que com isso começou a querer sugerir que usasse o alfabeto latino. E acho que até teve jornais, eu me lembro de ler sobre isso, mas na época do TCC, que teve jornais que tentaram se fazer desse jeito, escrevendo só em Romaji, mas que não vingou. É verdade, sim. Mas realmente imagino que tenha sido uma época bem conturbada, assim, né? Imagino. Deixa eu ver. Eu não sei quanto tempo eu tenho. A gente ainda tem mais uns minutinhos, professor. Acho que a gente poderia entrar aqui na aba de perguntas e respostas. Deixa eu ver. Você quer que eu leia, professor? Eu não cheguei a ver aqui. Pode ler, então. Pois não. Aqui nós temos o questionamento da Marília, né, para o Rafael. Você tem algum link que dê para ver mais sobre a sua pesquisa? A gente tem aqui, né, o link para o caderno de resumos, né, mas sem dúvida é uma versão bem resumida. No caso, se o Rafael quiser falar alguma coisa, por favor. Então, eu acho que o que mais tem mesmo é o caderno de resumos, né? Eu acabei de compartilhar o PowerPoint que eu estava usando. O que eu tenho uma publicação que eu estou aguardando para ver se é aprovada na Honno Mushi, né? Revista da UFAM, que é um pouco relacionada com o assunto. Eu estudo uma outra teoria gramatical do japonês, que é o Chinjutsu. Mas tem toda essa discussão das aproximações da gramática japonesa, das visões linguísticas japonesas e ocidentais. Mas eu acho que para conhecer exatamente o que eu estou dizendo, acho que só quando sair mesmo a dissertação. Depender em julho ou agosto, mas agradeço muito pelo interesse, né? Se quiser ficar em contato, né, meu e-mail tem que está no caderno de resumos. Quem quiser me perguntando alguma coisa, é só entrar em contato. Obrigado.
Perfeito, Rafael, muito obrigado. A gente vai reenviar o link ali para o nosso caderno de resumos. A pergunta da Keiko já foi respondida, né? Obrigado pela menção, Keiko, sabia que eu ia ver. E essa da nossa professora Neide, né, querida professora Neide, para a Daiane, e ela parabeniza você, Neide. Só teve essa tradução ou outras mais da mesma obra? Pode explicar o que era o Kambun Setsu? Então, muito obrigada pelas perguntas. O Kambun Setsu, né, vai ser uma mistura eclética, né, entre japonês e chinês, baseada no Kanbun Kundoku, no método do Kanbun Kundoku. E sobre as traduções, sim, essa não foi a primeira, na verdade. A primeira foi em 1887, foram apenas 20 capítulos. Watanabe fez uma adaptação e apenas de 20 capítulos. Depois dessa, teve outras, dentro do período Meiji, ou mais algumas, sim, até 1948, que foi a tradução completa do livro, a partir do espanhol, e daí para frente teve também muitas outras, né? Até acho que a última foi em 2005, a última versão que tem sobre o Quixote. As primeiras foram todas adaptações, né? Até que o Quixote foi colocado como se fosse samurai, né? Como da cultura japonesa. Ele foi assim, destinado assim até o Sancho Panza, né? Que acompanhava o Quixote para todo lado, assim, lembrando os tempos do samurai. E depois as traduções foram ficando mais fiéis à história original, mas no primeiro momento foram todas as adaptações para, sobretudo, dar a conhecer a história, mas nem tanto focados na história original. Tá certo, muito obrigado. A gente tem mais um questionamento aqui, esse é direcionado para o Rafael novamente, nosso colega Rodrigo. A discussão de agora me fez pensar se o Rafael estaria estudando o Dantei no Jodoshi em perspectiva histórica também, já que as formas da, dearu, etc., parecem ser formas mais modernas relativamente. Por favor, Rafael. Obrigado pela pergunta. Quem foi, Rodrigo, né? Obrigado pela pergunta. Sim, eu estou trabalhando também tanto com os jodoshi do japonês clássico, né, que seria Nari e Tari, quanto os do japonês moderno, e também pensando numa perspectiva de como os antigos resultaram nos modernos, né? Eu ainda não tenho muito para apresentar nessa parte, né? Ainda estou desenvolvendo, mas tem um ponto interessante, que eu comentei bem rapidamente, né? A ideia da Narahara, de que ela vai colocar o Zo como sendo cópula, e ela vai ter uma ideia bem estranha de que o Zo flexiona em Ni quando você coloca naquela posição antes de substantivo, aliás, na posição, quando você coloca naquela forma adverbial, que seria nem o que, né? Ela vai dizer que usou flexiona em ni, e o ni se ligou a ari, então ela vai dizer que usou é a origem de tudo no japonês antigo, desde Nara, que é uma coisa que eu não estou conseguindo confirmar com outras teorias japonesas, né? Mas é uma coisa que eu estou desenvolvendo, estou tentando desenvolver, sim. Tá certo, muito obrigado. Professora Junko, a gente ainda tem mais uns 6 minutinhos aqui. Perfeito. Uhum. Então, eu vou fazer uma pergunta para a Natália. Você escreveu no resumo sobre as semelhanças entre literaturas periféricas, como a japonesa e a brasileira, que se podem ver através dos estudos da tradução de cada país, né? Aí eu fiquei pensando assim, periférica, quer dizer, quando você fala daqui do Brasil, quer dizer, tradução no Brasil não é periférica, não é? Eu fiquei pensando na concepção da periférica. Eu não entendi muito bem, eu queria que você explicasse. Sim. E se é que tem essa semelhança aí, eu queria que você, sei lá, explicasse um pouquinho também.
Eu posso até depois ver como é que eu escrevi, porque é no sentido de que eu parto, então a gente tem inclusive acho que está nas referências que eu botei no resumo, tem o Itamar Ivezoa, que ele tem um texto sobre polissistemas literários, e, bem, ele é um dos que usa essa questão de literatura central e periférica, né? E então, como no meu grupo de pesquisa foi a minha orientadora que me mostrou esse texto há anos atrás, e eu falo em literatura periférica com muito orgulho, assim, porque eu tenho muito mais interesse por literaturas periféricas do que centrais, eu acho elas muito mais interessantes. E daí seria, então, que em geral, em literaturas periféricas, a tradução tem um papel central, e nesse sentido, então, seria uma das... Mas só estou lendo o que a Sensei falou? Sim. E, na verdade, a questão de literatura periférica ela é sempre muito pontual, né? Porque, por exemplo, a literatura brasileira ela é periférica no contexto literatura mundial, mas no contexto literatura de língua portuguesa, ela tem um lugar bem avantajado, digamos assim, é um lugar mais central. Então, é sempre um movimento muito fluido, né? A mesma coisa a literatura japonesa. Em relação, se vai olhar para os países da Ásia, do leste asiático, ela tem um lugar de maior, de posição maior e de maior consumo do que também da literatura mundo, e são movimentos que sempre mudam, né? A gente tem isso eu não sei dizer em números, mas muito mais traduções, tanto aqui no Brasil, de literatura japonesa, quanto eu acredito que nos Estados Unidos, se for comparar com algumas décadas atrás. Então, seria nesse sentido. E na questão de como... um outro ponto que eu não comentei, mas é que a formação de autores, de escritores, em geral, se dá através de literatura traduzida. Então, como em países que a literatura traduzida tem mais influência, como é o caso aqui, como eu pontuo que seja lá, apesar de que são mercados bem diferentes, o mercado japonês e o mercado brasileiro, né? Por ser, então, dentro dessa coisa da literatura mundo, a literatura japonesa também estaria mais para a periferia, que teria mais essa questão de que os escritores vão mais mostrar visões de mundo misturadas de vários lugares do que países de literaturas centrais que não consomem tanto a literatura traduzida. Seria algo nessa linha. Não sei se eu respondi, Sensei. Entendi, sim, obrigada pelo esclarecimento. Agora eu queria dirigir mais uma pergunta para o Rafael. O Rafael tinha falado que os jodoshi são muito mais dinâmicos do que outras classes. Eu queria saber o que ele acha. Cadê o Rafael? Rafael sumiu. Oi, professor. O meu gato está fazendo umas loucuras. O jodoshi, que eu acho que ele é mais dinâmico, porque se você pensa nas formas friccionais dos verbos do português, você tem um verbo, ele vai ter uma raiz e vai ter desinência número temporal, desinência número pessoal e desinência modo temporal. Modo temporal vem antes, o pessoal vem depois. E aí, em variando essas duas desinências, você faz basicamente todas as conjugações do indicativo e do infinitivo. Eu acho que cada uma dessas desinências, elas são, diria que são mais estáticas. Você simplesmente muda a forma dela e ela fica conectada à raiz, enquanto que eu acho que o jodoshi, ele pode fazer uma ligação toda hierárquica, como aquela que eu tinha colocado, tabe, sasirare, nakata. Você faz... E eu acho que quando você... Assim, o jodoshi, ele se conecta um ao outro. Eu acho que a minha visão, assim, você não... O jodoshi, ele não se conecta... quando você tem um encadeamento, o jodoshi, ele não se conecta sintaticamente à raiz, ele se conecta a outro jodoshi, e ele modifica o valor não diretamente da raiz, mas do jodoshi anterior. Se você tem tabetakunai, eu acho que o nai, ele vai modificar o significado do tai, e não do tabeiro. Ou você pode dizer que vai modificar o significado da construção toda, tabetai, você coloca o nai. Então, mas eu acho que tem
uma atuação hierárquica de um Yodoshi sobre o outro, que é uma coisa que você não vê nas desenhos, pelo menos no português, acho que não no inglês também, francês, espanhol. Então, interessante essa visão, sim, essa posição hierárquica com certeza tem, porque a gramática diz que tal Yodoshi não pode vir antes do outro, né? Então tem essa posição, sim. O Kitahara Yasuo, ele fez uma classificação bem aprofundada dessa situação, hierarquia. A gente começa a discutir, não tem fim. É uma opinião pessoal, assim, não é baseado principalmente nas alegações do Kitahara, né? Que eu fui desenvolvendo essa visão, então é uma visão minha que eu estou colocando. Sim, mas é interessante, sim, essa questão, porque tem a ver todo com vários posicionamentos, características de cada classe gramatical ou categoria gramatical que se está colocando, né? Inclusive, essas classes gramaticais são, digamos, são termos, quer dizer, as terminologias de classes gramaticais são as que inicialmente foram mais ou menos no período Meiji, que começaram a estudar o inglês e depois começou a falar assim, bom, no japonês não tem disso, então vamos fazer de que jeito, né? Então, acho que foi a partir disso que tem algumas heranças, digamos, da tradução de certas palavras. Do que sim, o próprio Yodoshi, né? O Yodoshi era para ser verbo auxiliar, né? Isso, então tem uma série de coisas, muitas coisas, digamos, partiram, né? Surgiram, digamos, nesse período Meiji, não só a questão da gramática, mas também a questão linguística, do ponto de vista lexical, e também tem a questão do, digamos, do estilo, né? Esse buntai que a Daini está tratando, né? Então, há uma série de heranças, digamos, na língua. É claro, é uma herança que veio de outros períodos anteriores, mas que teve, digamos, uma convulsão, digamos, nesse período em especial. Nesse sentido eu acho que essa mesa foi bastante interessante no sentido de trabalhar, né, em diferentes níveis linguísticos a questão. A Gaia está levantando a mão, ela pode falar? Ai, nossa, infelizmente eu não tenho certeza se a gente pode abrir para ela por causa do nosso horário. Tá bom. Eu realmente não sei. A nossa mesa, ela encerra às 5h30, né? A gente já tem 2 minutos de atraso. E a próxima começa às 5h40, né? Então, eu acho que essa decisão cabe a você também, sabe? Cabe a mim, eu acho que sim. Gaia, se for... Verdade. Gaia, se for muito rápido, pode. Cadê a Gaia? Gaia-san. Ela sumiu. Não sei onde ela está. Ou será que ela apertou sem querer? Talvez apertou por engano. Então talvez seja isso. Bom, acho que é isso. Então, tá bom. Muito obrigada a vocês. Obrigado. Foi ótimo poder participar dessa mesa. Eu aprendi muito, eu quero aprender mais. Na verdade, quero falar bastante coisas aí com vocês, mas isso fica para outra oportunidade, tá bom? Certo. Obrigada. Muito obrigado. Nós voltamos então às 5h40. Obrigado, pessoal.